Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. A Shein diz que vai investir 750 milhões de reais no Brasil e criar 100 mil empregos por aqui. O Mercado Livre vai na contramão do setor de tecnologia e anuncia quase 6 mil vagas de emprego no país em 2023. A Apple vai virar banco? Analista comenta decisão da empresa de lançar uma conta remunerada. A Netflix cresce bem menos do que o esperado e empresa adia plano de cobrar mais de quem divide senha. E o negócio bilionário entre Google e Samsung pode estar perto do fim por conta da Microsoft. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa falando da notícia da semana, na verdade. A Shein anunciou que vai fabricar os seus produtos localmente no Brasil. Tem gente que fala Shein, tem gente que fala Shine, tem gente que fala Shein. Vou falar aqui de Shein. Esse é o primeiro movimento da varejista chinesa que foi fundada há 15 anos. Eu vou focar agora só em negócios. O que essa decisão vai trazer para o Brasil? Com essa decisão, a Shein, ela se comprometeu no fim da semana a fechar parcerias com 2 mil fabricantes brasileiros e promete aí gerar 100 mil empregos ao longo dos próximos 3 anos. A gente conversou com o pessoal da Shein no fim da semana, na última sexta-feira, e ela explicou primeiro, o que ela divulgou, que ela quer investir 750 milhões de reais no Brasil. Para quê? Para fornecer tecnologia e treinamento para atualizar os modelos atuais de produção dos fabricantes locais para o modelo sob demanda da Shein. E isso para permitir que esses produtores brasileiros gerenciem melhor os pedidos, reduzam aí o desperdício e diminuam o excesso de estoque. Estoque é uma coisa muito importante da Shein, porque ela praticamente na China não tem estoque. Hoje, para se ter ideia, como é que é o negócio da Shein aqui no Brasil? 70% dos produtos da empresa vendidos por aqui vêm direto da China e os 30% restantes vêm de parceiros brasileiros. A ideia é inverter totalmente esse número até 2026. Até 2026, fazer com que 80% dos produtos vendidos no Brasil sejam comercializados, produzidos localmente e apenas 20% importados da China. Agora eu vou falar um pouquinho do que a Shein representa no Brasil. No ano passado, a Shein vendeu 7 bilhões e 800 milhões de reais por aqui. Isso é 4 vezes mais do que no ano anterior e representa 27% do comércio de roupas e calçados no Brasil. Esses são dados de acordo com um relatório do Itaú BBA. E isso, para se ter noção, mexe muito com o varejo brasileiro. Só vou citar um exemplo. Mexeu, por exemplo, com as lojas Renner, porque ela já está representando aí 27% de todo o setor de varejo de moda. E todo esse anúncio ocorre depois da decisão do governo federal em taxar as encomendas internacionais de valores até $50. A repercussão foi negativa, fez o Ministério da Economia recuar da iniciativa e na última quinta-feira, representantes da Shein se reuniram com o ministro Fernando Haddad e o anúncio de investimentos no Brasil veio só depois. Bom, e vamos falar de outra notícia aí de investimentos no Brasil, porque o Mercado Livre anunciou que vai contratar quase 6 mil profissionais no Brasil. Na verdade, o número exato são 5.700 pessoas neste ano, como parte aí do plano de ampliação no país. Até dezembro, o maior comércio eletrônico da América Latina, que chega a vender aí 32 produtos a cada segundo pelo site, deve chegar
a 21 mil funcionários diretos no Brasil. Isso é uma alta de 37% na comparação com 2022. O Mercado Livre, como vocês estão vendo, aliás, essas imagens são diretos do Business, a gente teve ano passado no centro de distribuição, aqui em Cajamar, perto de São Paulo. O Mercado Livre ele nasceu na Argentina. Está em 19 países, mas a empresa ganha dinheiro mesmo no Brasil. Por isso que ela investe tanto por aqui. Mais de 53% do faturamento dela vem daqui. Por isso, o Brasil será novamente o país com maior número de contratações, seguido por México e, em terceiro, a Argentina. Se somar tudo, serão admitidos 13 mil profissionais em 2023 em 6 países da América Latina. O Mercado Livre indo totalmente na contramão do setor de tecnologia, que, como a gente acompanha aqui no Business, tem demitido muito. Agora, a pergunta, onde serão abertas essas vagas? Tem gente talvez até interessada, né? Eu vou falar agora. São nas áreas de tecnologia e nas áreas de produto, principalmente. Outra parte vai para o Banco Digital Mercado Pago. E tudo isso faz parte do investimento de 19 bilhões de reais no Brasil. Esse anúncio foi feito em março pelo Mercado Livre. Vamos falar ainda de notícia boa? Esse ano a gente está falando de tanta notícia ruim, tanta demissão, que eu só estou falando de notícia boa aqui no Business, porque a Toyota anunciou que vai investir 1 bilhão e 700 milhões de reais na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. Esse dinheirão aqui, hein? 1 bilhão e 700, quase 2 bi. Esse dinheiro vai para 2 projetos. O primeiro é a produção de um novo veículo compacto híbrido flex, que vai investir praticamente todo esse dinheiro, vai investir aí 1 bilhão e 600 milhões de reais. O novo carro deverá ser vendido para 22 países da América Latina e com previsão de chegada ao mercado brasileiro em 2024. O segundo projeto é a atualização de um outro modelo híbrido flex, que nesse aporte aí vai ser destinado 61 milhões de reais. A Toyota conta com cerca de 6 mil colaboradores distribuídos em Sorocaba, Indaiatuba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo. Segundo a companhia, a expectativa é efetivar cerca de 700 empregos com a modernização. Essa adesão da Toyota Brasil faz parte do programa Pro Veículo Verde, que incentiva o desenvolvimento de automóveis menos poluentes com a liberação de créditos acumulados de ICMS. Bom, vamos falar agora de Netflix, porque ela é uma empresa de capital aberto, está listada em Nova York, e ela trimestralmente tem que apresentar os resultados dela, e foram resultados bem abaixo do esperado. Eu tenho os números para mostrar para vocês. O que desanimou? Horas depois, inclusive, da Netflix apresentar esses resultados, as ações da empresa chegaram a cair no pós-mercado da Bolsa de Nova York 12%, uma queda. Por que desanimou tanto? Vamos lá, vamos aqui. Eu trouxe aqui os números dos assinantes porque assinante é muito importante para a Netflix, porque é onde ela ganha dinheiro, através das assinaturas. Em um trimestre, no primeiro trimestre deste ano, a Netflix adicionou 1 milhão e 750 mil novos assinantes. Se a gente olhar no bruto esse número, é um bom número. Ela trouxe bastante gente para o seu serviço de assinaturas. O problema é que o esperado pelo mercado era muito mais. Eram 2 milhões e 410 mil novos assinantes, por isso foi um dos motivos aí de ter azedado aí a relação com os investidores. Mas eu fiz questão de mostrar que a Netflix, ela continua sendo uma gigante do streaming, com 232 milhões e meio de assinantes pelo mundo. No ano passado a gente falava no número de 220 milhões, ela está crescendo sim. Mas outro motivo também que desanimou aí muito investidor é que o lucro caiu. O lucro em 3 meses da Netflix foi de 1 bilhão e 310 milhões de dólares. Lucro, hein? Tem tanta empresa aí dando prejuízo. Ela teve esse lucro, mas se a gente comparar com o ano anterior,
ela caiu no lucro 18,12%. Bem, foram dois os pontos que chamaram a atenção dos investidores negativamente. Primeiro, esses números aqui, que eu estou falando dessa coluna aqui. Crescimento no número de assinantes bem abaixo do previsto. E o outro ponto foram as estimativas mais fracas para os próximos meses. A Netflix previu que ela fez uma projeção, né? Que vai ter vendas e lucros mais baixos desse trimestre atual do que as estimativas feitas por analistas. Faz um ano, vamos lembrar, eu trouxe aqui no Business, a empresa registrava a primeira perda de assinantes da história com 200 mil usuários a menos. Na América Latina, a perda foi ainda maior. A Netflix perdeu 450 mil assinantes no primeiro trimestre na região, a maior retração em um ano. A região contribuiu para um balanço mais fraco que o esperado e é a única na queda no número de pagantes. Essa retração ocorre depois da empresa ter tido aí um desempenho bem forte no quarto trimestre de 2022, quando adicionou 1.700.000 assinantes na América Latina. E por conta desse resultado, a Netflix adiou o plano de restringir o compartilhamento de senhas, porque ela observou que houve uma reação de cancelamentos em países onde a medida foi implementada. Girando o assunto aqui no Business, um caos aí nas gigantes de tecnologia, porque a Samsung avalia substituir o mecanismo de buscas do Google pelo Bing da Microsoft em seus dispositivos. Por anos, o Bing aí era um mecanismo de busca pouco usado, né? Muita gente achava até mico usar lá, pesquisar pelo Bing, mas ele se tornou muito mais interessante e procurado quando adicionou recentemente uma nova tecnologia de inteligência artificial. Em janeiro, a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares na OpenAI, o laboratório por trás do ChatGPT. E a reação do Google à ameaça da Samsung foi, abre aspas, pânico. Essa palavra aí de pânico foi uma mensagem obtida pelo jornal The New York Times. O pânico ocorre por questões financeiras. O Google recebe 3 bilhões de dólares por ano da Samsung na forma de licenciamento para que a fabricante de smartphones traga o mecanismo de buscas dentro das TVs e celulares. Mas mais do que perder um contrato bilionário, o Google não quer perder alcance, porque a Samsung tem cerca de 20% do mercado global de smartphone. Para o lado da Microsoft, é uma tremenda vitória e mostra que aquela aposta feita em inteligência artificial, investindo os 10 bilhões ali de dólares na OpenAI, está dando muito certo. O Google, ele segue na liderança do mercado de buscas, mas precisa abrir o olho porque está atrás dele o Bing, que está crescendo. Então, de um lado tem a Microsoft, do outro tem o Google, tem outras empresas envolvidas em inteligência artificial. Vai ser bem interessante acompanhar aí quem vai vencer a corrida da inteligência artificial. Vamos falar agora de Apple. A gente está falando de gigantes aí, de Google, Microsoft. Vamos falar de Apple. A Apple tomou uma decisão muito ousada nessa semana. Numa parceria com o banco americano Goldman Sachs, a empresa anunciou uma conta investimento para quem é cliente do Apple Card. A novidade vai permitir que os usuários do cartão tenham um rendimento anual de 4,15% e, de acordo com a empresa aí de tecnologia, a conta não tem cobrança de taxas nem exigências de depósito mínimo e pode ser configurado a partir do aplicativo Wallet. A Apple não informou se essa conta estará disponível no Brasil. Eu vou falar agora com o fundador da plataforma Startse, que é o Júnior Bornelli. Júnior, obrigado aí, gentilmente nos atende aqui no Business. Seguinte, será que a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, vai virar um banco? Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal que está nos assistindo agora. Pois é, essa notícia chocou um pouco o mercado, trouxe um pouco de
causou um rebuliço, porque a Apple, de fato, ela tem olhado muito para esse mercado financeiro, né? Ela já tinha lançado alguns serviços, o Apple Card, Apple Cash, né? E agora com essa tentativa de fato de virar um banco, de oferecer uma conta de investimento, né? Parece que a Apple está entrando neste mercado e naquele conceito que a gente já fala há algum tempo, de que toda empresa vai ser uma fintech, toda empresa vai ter uma linha de serviços financeiros. Júnior, é legal você ter falado isso, porque é exatamente isso que está acontecendo, né? Várias empresas de tecnologia estão indo nessa direção aí de se tornarem instituições financeiras. E só para citar um exemplo, o Twitter, né? Que está passando por questões regulatórias nos Estados Unidos, mas o Twitter, na verdade, quer ser um super aplicativo, né? Por que a vantagem? Vamos pensar agora, até saindo um pouco da Apple, a Apple faz parte desse pacote. Por que é interessante para essas empresas de tecnologia, Twitter, Apple, virar um banco? Ô, Bruno, essa pergunta é interessante porque no caso da Apple, por exemplo, a Apple é uma empresa que vende produtos, né, hardware, ela vende coisa tangível. Enquanto seus concorrentes, os principais concorrentes, eles são de softwares, vendem serviços. Isso coloca a Apple numa situação diferente, ela é muito dependente, por exemplo, da venda de iPhone. E essa área de serviços da Apple tem crescido bastante, eles têm investido muito nisso. 10% da receita da empresa já vem da área de serviços, claro que é muito distante ainda dos 55% da receita da empresa que vem da venda de iPhone, por exemplo. Então, investir em serviços é um grande filão e a empresa espera fazer este processo. E comparando com o Twitter e outras empresas que estão indo também nessa direção de virarem bancos, é para ser cada vez mais relevante e presente na vida dos consumidores. Quanto mais tempo eu me relaciono com aquele consumidor, maior a percepção de valor sobre a empresa e mais confiança ou mais dinheiro eles gastam ali dentro. Então, é uma relação de tentar ser cada vez mais protagonista na vida do cliente, do consumidor. E a Apple, vamos lembrar o nosso espectador, a Apple ela já tinha investido nisso com aquele Pay Later, né? Que você pode comprar um iPhone, por exemplo, ou qualquer outro produto da Apple, parcelando sem juros, né? Quer dizer, ela já está há algum tempo buscando aí diferenciais que envolvam, vou chamar aí de serviços financeiros, né, Júnior? Exato. Essa é uma novidade lá no mercado americano, não é tão comum lá parcelamento, pagamento parcelado, e a Apple está fazendo isso justamente para tentar manter essa relação com o consumidor. Como eu disse, como ela vende produto, a ideia da Apple é que ela tenha uma receita recorrente. Daqui a pouco a gente vai ver talvez o movimento a gente não comprar mais um iPhone, mas fazer uma assinatura de iPhone, onde todo ano você troca o seu aparelho, mas assim a Apple garante cada vez mais que o consumidor fique junto dela por mais tempo, tendo essa receita recorrente de assinatura, de serviço e não necessariamente de venda de produto. Este é um movimento interessante, Bruno. Vai ser legal de acompanhar isso nos próximos anos, porque a Apple, pela capilaridade que tem, são 1,25 bilhão de iPhones no mercado, de consumidores de iPhone. Então é interessante ver como que essas pessoas vão reagir e vão usar esse serviço da Apple, que parece que é bacana demais, porque ele entrega lá, por exemplo, no caso da conta investimento, na conta poupança, uma rentabilidade superior àquelas que são apresentadas comumente lá nos Estados Unidos. Agora, deixa eu aproveitar sua presença, Júnior, porque você acompanha aí com lupa todo o mercado. Antes de você entrar ao ar aqui no Business, eu estava falando aí da guerra entre Google, Microsoft, no meio está a Samsung. E eu fiz uma pergunta que eu gostaria que você respondesse agora. A última pergunta que eu fiz é o seguinte: quem vai vencer das gigantes de tecnologia a guerra aí pela melhor inteligência artificial? Você tem essa resposta, Júnior? Olha, eu acho que hoje ninguém tem essa resposta, Bruno. A coisa está acontecendo aqui na frente dos nossos olhos, mas eu acho que hoje quem está mais bem posicionada nessa história é a Microsoft. Ela conseguiu dar um checkmate no mercado ao se aproximar da OpenAI, né, que é a criadora lá do ChatGPT, esse algoritmo de inteligência artificial que a gente usa o tempo todo. Então é muito interessante e importante observar todos os movimentos, mas hoje a Microsoft é quem está mais bem posicionada nessa história. Ela botou pressão em cima do Google, botou pressão na Amazon, está botando pressão para todos os lados. E hoje, se fosse para fazer uma aposta neste minuto, seria a Microsoft. Júnior Bornelli, sempre um prazer recebê-lo aqui no Business, falando aí da Apple. Quer dizer, o nosso espectador, ele pode esperar que talvez a Apple, respondendo a pergunta aqui que está na televisão, pode esperar que talvez vai virar um banco? Eu acho que ela também será um banco. Eu acho que as empresas também, elas são cada vez mais transversais, né? Então, cada hora elas vão para um lado, mas ser uma empresa de serviços financeiros, com certeza, faz parte da estratégia de todas essas gigantes.
Júnior Bornelli, da Startse, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. Bom dia para vocês. Vamos girar o assunto aqui no Business. Olha, faltava ele, claro, para animar essa área de negócio que eu acabo de falar da inteligência artificial, né? O Elon Musk, ele tem trabalhado no lançamento de uma startup de inteligência artificial para rivalizar com a OpenAI. Vou lembrar até que o laboratório, ele nasceu sem fins lucrativos e teve Elon Musk como um dos fundadores, mas ele deixou o negócio em 2018. Essa nova empresa do Musk, para essa finalidade aí de inteligência artificial, se chama X.AI, X.ai. Esse novo produto que vai desenvolver, que ele deve vir aí programado para responder diversos tipos de perguntas, como faz o ChatGPT. Elon Musk é o único diretor da empresa e há apenas um secretário, o Jared Birchall, que é ex-banqueiro da Morgan Stanley, que gere a fortuna do segundo homem mais rico do mundo. A nova empresa foi registrada no início de março no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Segundo o jornal Financial Times, Elon Musk já contratou inclusive engenheiros e uma equipe de pesquisadores de inteligência artificial, além de buscar investidores para criar esse novo modelo. E tudo isso é revelado depois daquela famosa carta que a gente mostrou aqui no Business, que reuniu uma constelação aí do empresariado no mundo, e o mais famoso deles era Elon Musk pedindo aí a parada por pelo menos 6 meses dos desenvolvimentos de sistemas de inteligência artificial que sejam mais poderosos do que o ChatGPT-4, porque já tem o ChatGPT-4, viu? Que é uma atualização aí do ChatGPT. E o conglomerado de luxo LVMH conquistou uma posição, olha, de respeito. Ele entrou entre as 10 mais valiosas empresas do mundo. Por conta da divulgação de vendas acima das estimativas no primeiro trimestre, a LVMH aumentou o valor de mercado imediatamente depois que o preço das ações da empresa na Bolsa de Paris subiu, o que a classificou como a 10ª maior empresa do mundo. Na Europa, na verdade, a empresa já é a maior do continente em valor de mercado. Só este ano, as ações acumulam uma valorização na casa de 30%. A LVMH reúne uma variedade de empresas que traduzem o que é luxo no mundo, como vocês estão vendo essas imagens aqui no telão. Ela é dona, por exemplo, de grifes como a Louis Vuitton, a Christian Dior, Marc Jacobs, Sephora, Tiffany, é muita marca de luxo mesmo. E o aumento no volume de vendas de bolsas Louis Vuitton, tem também de garrafas de champanhe Moët Chandon, que é outra marca da empresa. Tudo isso fez com que o dono da LVMH se tornasse o homem mais rico do mundo. Ele é o francês, o Bernard Arnault, que é dono aí do conglomerado, tem um patrimônio aí avaliado em 188 bilhões de dólares, ultrapassando um outro bilionário bem conhecido que a gente acabou de falar aqui no programa, o Elon Musk. Como se vê, o luxo não para de crescer e de vender. Vamos girar o assunto aqui porque a ArcelorMittal Brasil, a siderúrgica que lidera a produção de aço no país, e a Casa dos Ventos, que é uma geradora de energia renovável, as duas criaram ali uma joint venture para a instalação de um parque eólico na Bahia, com potência de 554 megawatts. O projeto vai contar com investimentos pesados aí na ordem de 4 bilhões e 200 milhões de reais, e a operação está prevista para começar no início de 2026. As obras serão iniciadas no fim de 2023. O projeto será responsável aí por fornecer 38% das necessidades totais de eletricidade da ArcelorMittal no Brasil em 2030. Jefferson de Paula, presidente da empresa, diz que o projeto traz o maior contrato de consumo de energia já fechado no país. A ArcelorMittal é uma das 10 maiores consumidoras de energia do país e diz que o projeto busca garantir as demandas futuras de energia da empresa no país. Está prevista ainda a opção de as empresas desenvolverem no futuro um projeto solar na mesma área do complexo eólico, o que tornaria a usina híbrida.
com 2 fontes. E a produtora de celulose Bracell, do grupo asiático Royal Golden Eagle, vai investir 2 bilhões e 500 milhões de reais em uma nova fábrica de papéis de higiene no interior de São Paulo, que será a maior da América Latina. O início de operação está previsto para 2024. A fábrica está sendo erguida ao lado da unidade de celulose da Bracell, em Lençóis Paulista. Terá 4 linhas que somam capacidade produtiva de 240 mil toneladas de papéis de higiene chamado tissu por ano, que serão convertidas em papel higiênico e papel toalha. Além desse aporte que eu estou falando, a Bracell anunciou outros 2 bilhões e meio de reais em investimentos em uma planta de clorato de sódio e peróxido de hidrogênio, químicos usados na produção da celulose. Por isso, dessa forma, chega a 5 bilhões de reais o total de desembolsos programados pela Bracell no interior paulista. E a cidade de São Paulo agora tem mais uma opção de locomoção. São os tuk-tuks, e eles já começaram a circular, inclusive, pela região da Avenida Paulista. São esses aqui, olha. Os grilos, está escrito aqui como são chamados, eles são veículos elétricos produzidos pela empresa Grilo e tem capacidade para 2 passageiros e mais um motorista. Eles vão circular em um horário determinado de segunda a sábado, de segunda-feira aos sábados, das 8 da manhã até as 8 da noite. A velocidade máxima dos grilos é de 50 km por hora. A ideia da empresa é concorrer com os aplicativos Uber e 99 nas corridas curtas, para atrair aí mais motoristas, né? Nesse início, a empresa, inclusive, está oferecendo repasses melhores na comparação com os aplicativos de mobilidade. E para pedir um grilo, o processo é muito parecido com a Uber e a 99. Basta baixar o aplicativo, cadastrar os dados, método de pagamento, pronto, está pronto ali para usar. E aí fica essa pergunta, né? Inclusive eu vou encerrar o business dessa semana fazendo essa pergunta, né? Será que daqui a pouco todo mundo vai estar falando, ao invés, vou chamar um Uber, vou chamar um aplicativo, será que daqui a pouco todo mundo vai estar falando, vou chamar agora um grilo? A gente vai saber isso daqui a pouco, este ano ainda. E eu encerro o business com essas imagens do tuk-tuk e a gente volta no próximo fim de semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.